Bom, galera, eu vou falar um pouco de orquestração com Docker, vou começar do básico, porque Docker é uma coisa bem nova. Esse carinha sou eu, sou o Wellington, tenho vários apelidos. O pessoal da Lafite aí falou, chama de Boi, na CL, na Telecast os caras me chamam de W Silva, minha filha me chama de IE, no UOL me chamava de Fizz, enfim, tem vários nicks. Trabalhei como desenvolvedor desde 2000, já trabalhei com VoIP, trabalhei com algumas outras coisas, um pouco de infra, um pouco de dev. Sou ZCE da PHP 5.3, estou quase terminando o sistema de informação na USP e meu contato Twitter, que eu mais uso. Estou trabalhando na Tricai, que é uma empresa da Rocket IT, assim como a da Fit, ClickBuzz e vários calanguinhos aí que a gente já se trombou. Antes de eu começar, queria agradecer a oportunidade da galera do Meetup de Laravel. Eu gostaria que a galera também contribuísse, mandasse palestra, porque só assim que a gente consegue fomentar a comunidade. E, tipo, esse modelo de comunidade funciona muito bem lá fora. E, cara, a Novatec cedendo espaço. Se anime, manda proposta, vem, fala que tem coisa que você não manja, tem coisa que você vai manjar. Eu não sou um exímio programador, mas peguei lá uns bagulhos de Docker pra estudar. O Fábio sabe lá dos meus códigos. Aí, pô, tá bem novo, tá conseguindo fazer uns negocinhos bem legal, então eu vou contribuir. Vamos lá. Vou fazer uma pesquisinha rápida, quem já ouviu falar de virtualização? Quem já ouviu falar de LXC, Linux Containers? Tá diminuindo. Quem já ouviu falar sobre Docker? Normal, Docker, Linux Containers. E de orquestração de container, quem faz orquestração? Legal. Vou fazer um overview, o que a gente vai falar aqui. Vou falar de virtualização, Linux Containers, VMs, comparação com containers, etc. O que é o Docker, qual a diferença dele de LXC. Um uso básico, uma demonstraçãozinhas rápidas. E uma demonstração legal de orquestração com vários microcontainers. Virtualização. Para tentar resolver esses paranauês bonitos assim, o que é? Eu defino mais ou menos como um sistema operacional completinho lá, que a gente chama de guest, que está rodando em cima do seu sistema operacional, na verdade em cima do hypervisor, pode ser o VirtualBox, pode ser VMware, Zen, enfim. Geralmente o VirtualBox é o mais utilizado, mas tem o VMware que é muito bom, gerencia muito bem recursos de máquina, só que é muito bem pago. E esse hypervisor roda na sua máquina host e faz todo o paranauê entre a máquina lá virtual e o seu sistema físico lá. Se você quiser mais definição, perto da letra, Wikipedia, Google e consegue achar belém. O que é o Linux Containers? Linux Containers é o cara que faz um isolamento de processos, de recursos de máquina para Linux. Ele cria um chroot, cria uma paginação ali bonitinho, isola. Só que ele tem isolamento de rede também. Só que ele tem uma vantagem que ele compartilha recursos do sistema operacional do guest com o host. Então tem uma discussão entre ser VM, entre não ser VM. Algumas outras vantagens dele, ele tem limitação de memória, você consegue gerenciar bem a memória da máquina host. Tem o isolamento de file system, então, inclusive esse é um problema para o Docker. É um problema que eles resolveram e ficou animal. Então você não consegue de um container escrever no outro, ou de uma maneira fácil do host escrever num container e vice-versa. E ele também acaba com a dificuldade de compartilhamento, ele tem essa dificuldade de compartilhamento de volume por causa do isolamento de file system. Um jeito simples de testar, não vou mostrar, mas você pode pegar uma instalação de Debian, você dá um sudo apt-get install lxc, ele vai buscar lá, você dá um lxc create, passa um template de uma imagenzinha lá de Linux que você quer, BusyBox é bem leve, bota um nome, ele vai pedir uma senha de root, você define a senha de root e beleza, você pode brincar com ele. Aí você cria um container, ele vai te dar esse errinho aqui que eu não sei por que é, e você dá um enter, ele te dropa no console e você tá com uma maquininha Linux ali, como se fosse uma VM, rodando dentro de um outro Linux, só que muito rápido, porque é um processo que você sobe, você não tem que botar todo
o kernel no sistema operacional, enfim, eu vou mostrar no slide daqui a pouco a diferença. E para parar, LXT stop e o nome do container que você está rodando. E aí veio os caras do Docker. Grande vantagem do Docker, ele tem um esqueminha que os caras inventaram, que é o AU File System, que eu esqueci o nome do Another Unit File System. Ele é baseado no copy on write. Alguém já viu aqueles disquinhos de Linux da Knoppix antigo? Você botava, ele subia, e aí começou a vir os live CDs, etc. Então, é o mesmo esquema, ele grava uma imagem e aí no disco ele vai gravando os GIFs. Então tem alguma alteração, ele grava o GIF, tem outra alteração, ele grava o GIF, beleza, desligou, vai subir de novo, ele pega, sobe aquela imagem, carrega os GIFs. A gente está trabalhando com frameworks aí, tem os sistemas de migration, mais ou menos parecido. Sobe um banquinho e depois roda as migrations. Ele gerencia muito bem os recursos de Linux, os inputs, outputs e controles de erro. Pode jogar para arquivo, para tela, para enfim, se você quiser. Ele controla muito bem as imagens. E você tem a opção de gerenciar isso, de gerar containers automaticamente. Você escreve um scriptzinho, bota para rodar. Você pode botar no GitHub, linkar com o Docker Hub. O Docker Hub vai lá, lê o seu arquivinho, gera o seu container e beleza, só dá um pull e beleza. E também tem a grande vantagem da reusabilidade. Você pega, cria um container básico lá, só com Nginx, e aí você, precisa de um container que o Nginx faça a proxy reversa. Eu uso aquele container basiquinho, coloco uma regrinha lá no nginx.conf para fazer proxy pass, e já tenho outro container reusado. E você pode fazer esse sharing lá no Docker Hub, como eu falei. Você pega essa imagem, joga lá, está público, qualquer um pode baixar, usar, contribuir, etc. A grande diferença das VMs com o Docker. Você tem aqui sua maquininha, aqui você tem sua maquininha. Você tem o sistema operacional host. Por causa da minha máquina aqui que está rodando no Mac, GC Linux, enfim. Você tem o hypervisor, vai ter o VirtualBox, que é o mais usado. E aí você tem, dentro do hypervisor você ainda tem kernel, tem libs, e aí você tem todos os carinhas rodando em cima do hypervisor. Você tem aqui no GuestOS as libs, enfim, os binários, todas essas coisinhas que fazem a máquina rodar. Aí você vem aqui, você tem uma aplicação A, tem uma aplicação B, tem que subir todos esses recursos. No Docker não, você tem aquele carinha Docker Engine aqui, que ele faz o meio de campo, e aí você só sobe os binários e a aplicação, de fato, rodando bonitinho, então sobe rápido e você economiza recurso de máquina pra caramba. As grandes vantagens, sobe rápido mesmo. Você consegue padronizar, que é o bagulho é Linux, você pega, coloca, monta, despacha, bota no servidor. Aliás, por isso que se chama container, que eles usaram o nome de container. Fácil de aplicar, você pega, monta o seu containerzinho bonitinho aqui, fala, deploya lá na Amazon, deploya lá na DigitalOcean, e você tem o carinha rodando lá bonitinho. Mesma solução de Nginx, de PHP FPM, enfim, de banco de dados. Você acaba com aqueles problemas de na minha máquina funciona. OBS da Iquinha, hein? Melhor utilização de recursos, que você não precisa subir todo o hypervisor e todo o kernel e toda a Paranauê que o sistema operacional guest tem que subir para fazer ele rodar. Só que você tem as desvantagens. Tem o overhead de I/O, porque você tem muita escrita, muita leitura. Ele não é tão isolado, porque ele compartilha recursos da máquina host, mas o isolamento é muito bom, não tem muita dor de cabeça. E uma desvantagem, entre aspas, que ele é só Linux, você só roda containers Linux em máquinas hosts Linux. Se bem que eu nunca tinha visto, nunca vi aí um servidor Mac hospedado em algum lugar, enfim. Deve ser meio barato, né, manter. Aí tem aquelas discussões, mas Docker é uma virtualização, não é virtualização, é uma VM, não, é um virtual environment. E aí a gente começa a entrar nas discussões de nomenclatura. Cara, não é VM, é um container. Por que container? Porque é aquele negócio do... Deixa eu voltar no logo do Docker. Porque chega o caminhãozinho lá com container, despacha no navio,
vai, chega lá na ponta e você não tem problema de padronização. Senão você vinha com uma caixinha pequena, não cabia no navio e dá aqueles problemas de compatibilidade. Voltando. Conceito de guest host vale, só que o guest vai ser um container e o host vai ser sua máquina, servidor Linux bonitinho. Tem uma dúvida que muita gente tem, o que é imagem e o que é container. Imagem que é aquela coisa estática, você vai lá, sobe um container de Debian, instala tudo que você quer instalar nele, montou lá o que seria seu servidor. Você salva uma imagem desse cara e manda para o Docker Hub. Você tem uma imagem, aquela coisa estática. Na hora que você manda rodar, você dá um Docker Run, ele vai executar aquilo que está rodando é um container. E aí ele vai gravando camadas de alterações que você tem nesse container. Similar ao paradigma de virtualização, a imagem é a VM e o container é a VM rodando. A imagem é aquela AMI da Amazon, por exemplo, e a VM é a maquininha rodando. Comandos básicos, Docker Pull, Docker Pass, que você vai usar pra caralho, desculpa a palavrão. Docker Images para ver as imagens que você já baixou na sua máquina. Docker Run para startar containers, Docker Exec, que é comando do 1.3 ou 1.2, é um comando relativamente novo, é que os caras fazem release direto. O Docker Exec você consegue conectar num container que está rodando e executar um comando, ou abrir um bash, ou enfim, você toma controle da máquina sem precisar fazer aquele atache que você entrava, mas você entrava com o processo que estava rodando, aí você dava um Ctrl+C e matava o container todo. Commit para você gerar, pega aquele container que está rodando, gera uma imagem. Inspect para você ver propriedades dos containers que estão rodando, IP, enfim. Docker Push para você enviar a imagem para o registry, lá para o Docker Hub. Tem um monte de outros que eu recomendo ver a documentação. E a documentação deles é muito boa, vocês têm muita coisa lá, eu aprendi muito, mais a maioria das coisas eu aprendi lá. Inclusive a instalação, eu deixo o link aqui, não vou falar como que é a instalação, mas você tem instruções de instalação para Debian, para o 7, para o 6, tem Arch, tem Fedora, tem CentOS, Microsoft Ubuntu, Microsoft Windows, que quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de Ubuntu, já usei bastante, mas parei no 12.04. Enfim, você tem, e aí tem o paradigma de sistemas que, como ele roda só em Linux, o que acontece? Você não consegue rodar nativamente no Mac e nem no Windows e nem no FreeBSD. Então você tem que subir uma VM, que eles recomendam o boot to Docker. Ele cria uma VMzinha, você pode subir no VMware, que é bem legal, ou no VirtualBox, que é padrão, todo mundo tem VirtualBox, é de graça, enfim. E ele sobe uma VM, que é o... o Debian to Docker é uma versão de Debian. Enfim, ele sobe uma VM Linux, com Linux levinho, na memória, e ele gerencia tudo através desse carinha. Ele compartilha o seu diretório home com esse boot to Docker lá dentro. O legal que eles fizeram no Docker Conference de 2014, final do ano, eles em dezembro lançaram o Docker Machine, o Docker Swarm e o Docker Compose. Esse Docker Machine é meio que uma alternativa, ele pega esse boot to Docker e coloca onde você quiser. Pode colocar no Mac, na Amazon, na Hackspace, na Azure, onde você quiser. E até em servidores custom, você tem os paranauês para os comandos dos drivers que você consegue subir. Tem todos esses drivers já implementados. Na documentação do Docker Machine tem lá como você sobe e quais os parâmetros você pode usar. Ele já é integrado com o Docker Swarm. O que é o Docker Swarm? Que eu não vou entrar em detalhes, eu não vou falar dele. Você consegue subir várias máquinas, vários Docker Machines, e você clusteriza eles. Você pega um cara de nó, você pode botar um cara de backup para failover, e aí você vai adicionando nós nesses caras. Aí você sobe sua aplicação no cluster inteiro. E aí faz miséria. Bota um cara na Azure, bota um cara na DigitalOcean, bota um cara na Amazon, clusteriza os caras e vê o que dá. O cara que eu vou usar para fazer a orquestração é o Docker Compose.
não é Composer, porque toda hora todo mundo escreve Docker Composer e por isso que eu criei um alias no meu terminal que é Decom. Ele vem do Fig, que era um projeto separado, mas junto, porque os caras criaram um GitHub dentro do repositório do Docker. Que, na verdade, começou o Docker Cloud, .cloud, o Docker era da empresa .cloud, o Fig era separado, aí juntaram tudo no repositório do Docker, e eles foram evoluindo o Fig, até que no final de 2014 os caras falaram, não, vem cá, você é padrão, virou Docker Compose. O que ele faz? Você escreve um YAML, YAML é muito simples de ler, é muito fácil de entender, e descreve os seus microsistemas. Aí você tem os comandos do Docker normal que ele porta. O build, para você criar os containers, você pode criar um container só, criar vários containers, criar todo o seu rack de containers que estejam nesse arquivo Fig. Tem o help, para você ver comandos, o kill para matar, logs, para você ver os logs. Se você abrir ele em modo daemon, ele não mostra os logs por padrão. Se você abrir ele em modo comando, ele deixa os logs atachados na tela. Enfim, todos os outros comandos. E um que é bem legal, que é o scale. Você vai pegar aquele container e você fala para ele, ó, scale web 5. Ele vai pegar aquele container e vai criar mais 4. E aí o negócio fica louco. Porque é muito rápido e vocês vão ver. Imagina então a seguinte situação. Você acabou de entrar no Oi Bahia, um e-commerce, o maior e-commerce da África Latina, tem 300 milhões de acessos por minuto. Cada serviço do eBahia roda num servidor da nuvem Alazão Shared Servers, que é escalado de acordo com a quantidade de acesso, mas tem sempre lá 5, 10 instâncias rodando no mínimo. E esses serviços se comunicam na VPN dos caras, na Private Cloud dos caras. Como que você faz? Você vai montar um ambiente na máquina. Como que você vai fazer? Você vai lá e instala os pacotes do banco, do Apache, tudo na sua máquina e vamos para abraço. Legal? Vai instalando, mas você vê, não, no site está 1.2.1, está usando o PHP 5.6, legal também, né? Aí o outro está usando o PHP 5.4, o gerenciador de filas está em whatever. Levanta o VirtualBox e começa a instalar todo o serviço. Cara, na hora que você levantar a terceira maquininha, terceira VM, sua máquina senta. Aí não, você faz uns paranauê. Bom, manjo tudo de Docker, vou levantar um container bonitinho Linux e instalo tudo nele. Bem legal também. Não, você vai levantar um container para o banco, um container para memória, um container para o Elasticsearch, para o Solar, para o whatever que você estiver usando. E aí você liga todo mundo com o Compose. E aí a gente vai pro risco agora. Bom, aqui eu estou no shell normal. Eu tenho o boot Docker instalado. Não tem menos. O que é legal de entender? Quando eu estou no Linux, isso é transparente. Eu instalo o boot Docker, levanto o service, sudo service docker up, docker start. Você tem um servidor do Docker rodando na sua máquina. Você começa já a criar containers. É bom até dar uma olhada no tutorial dos caras. Vou abrir aqui rapidinho, temos na internet. Tem esse tutorial que é muito legal, recomendo todo mundo fazer para quando estiver começando. Eles são acho que 7, 8 passos, são 8 passos
que você vai fazendo você cria um container, você adiciona coisa nesse container, você cria alguma outra imagem, faz o push, e aí você vai fazendo um tutorial básico por aqui. E aí é assim, do jeito que está nesse Try que funciona no Linux. No Mac e no Windows, como que funciona? Você vai instalar o boot to Docker. Cadê o carinha aqui? Que nesse caso eu tenho como a versão 1.6, tá mais atualizado. Você consegue ver as opções que tem aqui. Eu vou abrir meu VirtualBox para vocês verem que legal. E subindo. Então eu não tenho nenhum boot to Docker VM aqui. Oh, pode deixar. Está desatualizado. Então volta. Eu dou um boot to Docker init, ele vai criar a VM, já criou aqui embaixo, e vai tentar subir ela. Não, na verdade ele não vai subir, eu tenho que dar um boot to Docker. E aí ele está aqui, starting, running, sobe rápido, beleza. O que é legal do boot to Docker? Que você consegue customizar um monte de coisa. O Potencier lançou semana passada um tweet falando das customizações que eles fizeram na Blackfire. Blackfire? É Blackfire IO. Cara, eles mudaram o gerenciador de arquivos, não é o padrão do VirtualBox. Eles botaram NFS, ficou muito mais rápido. Eles colocaram alguns scripts de inicialização, subiram servidores de DNS em containers. Então na hora que você sobe, já tem toda uma zona que ele gerencia dentro do paradigma, dentro da redezinha interna do boot to Docker. E é bem legal. E essa é a grande vantagem de você usar o boot to Docker. Vocês podem ver aqui que nem está com o IP padrão. Esse IP aqui eu que já dei uma customizada, esqueci de apagar o arquivo. Para você falar para o Shell, ó, Shell, estou usando as variáveis do boot to Docker. Você passa esses carinhas aqui. Ou você pode dar um boot to Docker shell init. Aí aqui eu já sei, ele já consegue rodar os comandos do Docker. Então Docker PS não tem nada lá, porque o container é novo. PS-L para listar todos os containers. Ou PS-A para listar todos os containers. Enfim. Vou fazer um Docker pull. Não tem nenhuma image também. Debian não, Debian. Vamos ver se o Wi-Fi aguenta. Rapaz, você acha que o Wi-Fi não vai dar? Ele já começa a baixar. Lá do Docker Hub, baixa a imagem. Já vou deixar aqui pronto. Beleza, aqui ele já baixou a imagem. Agora eu vou mandar rodar ela. Aqui não vai rodar, porque eu não exportei as variáveis. Beleza. Ainda não vai rodar porque eu fiz alguma besteira. Vamos rodar aqui. Beleza, estou dentro do container dev. Você viu como demorou para subir? Levinho, né? Para provar, tá aqui bonitinho. Aliás, ele baixou o 8 já. Os caras estão bleeding edge, hein? Saí, morreu o container. Só que eu não vim aqui para falar do boot to Docker, vou falar de coisas mais legais. Então, boot to Docker stop.
E beleza. O Docker Machine é similar. Tirar todos esses parâmetros aqui. Estou falando para ele, ó, cria uma machine, não machine, no VirtualBox com nome de teste. Ele cria, joga o boot Docker lá para dentro, só que com o Docker Machine você não tem muita opção para poder customizar. Pode ver aqui, tá bonitinho, criando o teste, running. Dá pra ver até a baleinha lá dentro. Enfim, você cria o Docker Machine. Isso é padrão para Mac e Windows. Com o Docker Machine de pé você consegue fazer a mesma coisa. Você exporta as variáveis de ambiente e toca o barco. Mas o mais legal, e esse aqui eu tive que dar uma... Vou mostrar para vocês como que é a orquestração. Eu criei aqui uma aplicação, tá lá no GitHub, eu tenho endereço na apresentação. Eu tenho um do Docker Compose, onde eu falo para ele, ó cara, você vai usar hproxy, pega essa imagem lá do Docker Hub, Tutum não é um repositório oficial, mas eles têm bastante coisas legais. Fala para ele, ó cara, você depende você linka com o container de web, passa essa variável de ambiente para dentro da máquina e expõe essa porta. Quero que também levante um Nginx. Você vai buildar o container com o Dockerfile que tiver dentro desse container Nginx. Então vem aqui containers Nginx. Tem um Dockerfile bonito aqui, simples. Vai buildar também o Redis, também está simples. Vai usar uma imagem do RabbitMQ, desse mesmo repositório do Tutum. E vai buildar um container de web aqui, onde eu tenho os carinhas que o Laravel precisa. PHP-FPM, extensões, etc. Vou mostrar aqui o Dockerfile dele, está um pouquinho grandinho, porque o RabbitMQ tem umas dependências meio chatas no Debian, que os caras conhecem, né? Fala aí, Fábio. Sabe sim, cara, você tá com a versão 2 lá, meu, com o alemão. Tô sabendo. Sempre alemão dando merda. O alemão só sabe jogar bola, gente. Essa eu roubei do Paulo, hein? Enfim, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando uma imagem de Debian, passando umas variáveis aqui para deixar mais... dar uma melhorada no terminal, no interativo, etc. Crio um usuário Docker para rodar o stack. Instalo algumas dependências loucas aqui. Eu primeiro coloco o .deb para baixar essas dependências, que no Debian não tem. Faço alguns seeds nos arquivos de configuração do phpin, do nginx.conf, enfim, instalo o Composer. E aí aqui eu compilo as dependências para o RabbitMQ funcionar. Copio o arquivo de run para dentro dele, que é o cara que vai executar. O arquivo de run é um cara simples. Eu subo não é esse run, é esse run. Eu subo o FPM como serviço mesmo e subo o Nginx como processo, que aí ele trava meu container. Se eu subir ele como serviço, ele vai subir o container, vai rodar e vai morrer. Inclusive, se você ver aqui no Dockerfile, você vai ver que tem um nginx.conf, tem um node daemonize aqui, ó, que ele fala para não morrer, e roda como processo. Vamos chegar de falar e vamos dar um docker. Primeiro vou startar uma Docker Machine aqui que eu já tinha deixado pronto. Para listar elas eu posso fazer assim.
ls para listar. Eu tenho só 2 instaladas aqui. Na verdade eu vou ter 3 agora, né, porque eu criei a teste. Enquanto ele sobe, eu já vou abrir um browser aqui, modo pornô. Com o meu domíniozinho aqui que eu já coloquei no meu /etc/hosts pipegrep meetup. Já tem uma linha lá no meu host, não vou mostrar meu host todo, senão os caras vão reclamar lá da feed de novo. Aqui vocês podem ver, tem uma machine talk que ela está rodando nesse IP e tem uma outra teste que eu vou parar. Eu vou usar Demac, que é o alias que eu estou acostumado, gente, desculpa aí. E eu vou ter que mudar esse cara aqui. Que eu acabei de ver que está em IP errado. Pô, depois. Pode pegar o log, cara, não tô usando não. Que adianta ter o VirtualBox e não ter o fonte? Tô aqui só com a máquina de toque rodando, no final 101. Agora eu consigo subir. Subir aqui embaixo, tem mais espaço. Tô subindo sem o parâmetro "-d", então ele vai cuspir tudo aqui na cara, o que tá rolando dentro do Compose. Na verdade eu esqueci de fazer um negócio. Sempre esqueço de fazer esse negócio. Exportar as variáveis do ambiente. Senão esses terminais não vão conseguir enxergar meu serviço do Docker. Tá subindo meu container de Redis, o de RabbitMQ, o de web. Eu devo ter deixado escalado em 3, já subiu o 3, o 2, o 1, o hproxy, vou dar um Docker Compose PS. Deixa eu puxar esse cara pra cá pra ver melhor. Tá aqui os carinhas rodando, ouvindo em todas as portas, em todas as interfaces de rede e com essas portas abertas. Se eu vier esse meu amiguinho aqui, ele bate lá no Laravel e eu tenho uma rota que aponta para o meu container que eu fiz a brincadeirinha. Tá lá minha princesa. Aqui embaixo, o que é o mais legal, tem o nome do servidor e o IP que ele bateu. 172.17.0.10. Se eu der um refresh aqui, ele caiu no container que está com serviço 8. Eu dou um curtir, ele vai mandar
ele vai popular o meu Redis. Então se eu quiser vir ver o Redis aqui, eu já tenho o Redis Tools instalado. Aliás, eu vou fazer mais legal. Eu vou entrar no container de Redis. Estou dentro dele. Se eu dar uma olhada aqui. Cadê? Sempre esqueço. Tá a chave bonitinha lá. Tem lá o valor 1. Como todos os containers de web estão apontando para o mesmo Redis, eu posso dar um outro curtir aqui. Vai contar lá, está no mesmo Redis. E outra coisa bem legal também, vou mostrar direto aqui. Esse cara carrega minha view. Na hora que eu dou um curtir, bate nessa action. Eu estou gravando na fila também, uma fila que eu chamei de curtida, a mensagem nova curtida. Se eu vier aqui, oh, muito obrigado. Não. Haha. Se a gente olhar aqui nas nossas filas, tem uma fila chamada curtida, que tem um total de 2 mensagens. Se eu ligar um consumer lá, um artesão do Laravel, eu consumo esse cara e mando pra frente. Tem outro cara legal que dá pra gente ver. Porta errada. Tem aqui o hproxy. Aí brincando por aí, vou para meus containers. Eu achei um outro container de um cara chamado... Deixa eu pegar o nome dele, está em outro branch. Só esperar os containers morrer. Que ele faz esse balanceamento de carga, não com repaste, mas
com o hproxy, mas com um Nginx proxy. Você bate o request nele e com o Docker Generator. Tem um carinha em Go rodando. A aplicação é a mesma, só que a gente tem esse carinha aqui, que ele usa esse J2CLI para poder popular esse template de Nginx. Espera aí que eu acho que eu tenho cara errado. Tem esse cara, Jason Wilder. Esse cara montou um container com uma imagem de Nginx padrão. Ele instalou esse for Go, que é um script em Go que gerencia a brincadeira, e esse Docker Generator, que também é um carinha dele, que popula fica monitorando o Docker Socket. Por isso que ele inclusive exporta aqui o Docker Socket e ele consegue ver quando tem alterações na hora que você faz um scale de containers. E aí ele repopula o nginx.conf e coloca o cara no load balancer, sem precisar ficar dando reload no hproxy, por exemplo. Esse cara é bem legal. Tá aqui o jeito que ele carrega, que ele usa o Docker Gen, o arquivo que ele vai gerar e o template que ele está usando. O template é esse cara aqui. Vamos fazer a mesma brincadeira. Nesse cara aqui eu não estou usando fila. Vocês podem ver aqui a mensagem que ele gera. É a mesma aplicação, só não estou gravando mensagem na fila. Se eu bater nesse cara aqui, ele não tem mais. Se eu bater nesse cara aqui também não tem mais. Esse cara ainda existe. Eu tenho só uma instância rodando no IP 172.17.0.18. Não é nesse diretório. Tem o container de proxy, tem o container do Redis e tem o container de web. Eu vou puxar aqui para o lado para vocês verem o log. Vou fazer aqui embaixo. Enquanto ele está escalando, o próprio socket avisa para o Docker Generator, o Docker Generator pega e regenera o nginx.conf. E aí a mágica acontece. Cada vez que eu bato, P final 22, P final 21, e vai fazendo round robin sem se preocupar com o high pass, com a hproxy. Tem outro cara muito legal também, que eu vi no Docker Conference, que é o AZK. Eu quero testar mais coisas sobre ele. O Barani já testou, fez umas contribuições lá. O Gurit provavelmente vai querer vir fazer alguma palestra do AZK aqui no Meetup de Laravel. E vamos voltar para finalizar a apresentação.
Os demos estão nesse repositório. Quem quiser abrir perguntas, estamos aí. Dúvida de como que ele compartilha essas imagens. No Vagrant, boxes, e aí se for um projeto, pega as boxes que já estão no host. Se for no Linux, padrão com Docker, as imagens são para qualquer container que for abrir, já estão no host Linux. O bootdocker normal fica na VM, as imagens para todos. Se esse cara derruba um bootdocker e cria um novo toda hora que precisa, ele joga fora as imagens toda hora e toda hora tem que baixar de novo, ou tem um cache no host, alguma coisa do tipo. Ele fica sempre, no Linux fica no contexto do host. Você deu um Docker Pull, criou um Docker Image, criou um Dockerfile e mandou buildar ali, fica no seu host. Push e Pull você comunica com o Docker, com o Docker Hub, que é tipo um GitHub de imagens. No contexto do Mac e do Windows, essas imagens ficam dentro da VM, dentro do boot to Docker. Ou se você tiver criado uma machine lá na Azure, você dá um Docker Machine Creator, passa o driver, fala para a Azure, passa os parâmetros da sua conta, ele cria um boot to Docker lá numa instância da Azure, as imagens vão estar no contexto da. Então, se você deletar aquela VM, você perde. Tem o registry privado, você pode criar um registry privado e você gerencia as imagens ali. Permissão, ACL, enfim. O próprio Docker Hub também oferece serviço, você vai cair em privado e você paga. Pode estar aprovado não. Quem pagar faz no servidor. Se você criar uma conta no Docker Hub, você já tem um privado de graça. E acho que quantos, se o seu repositório tiver público, quanto você quiser. Só uma adendo nesse assunto também. Uma coisa interessante é que no Vagrant você tem aquele esquema para você compartilhar as boxes. Só que uma vantagem do Docker é que os containers são extremamente leves comparados com. Não é para ter uma comparação, assim, é muito mais leve mesmo. E os containers que as pessoas fazem são baseados nos outros containers. Ele faz um esquema do diff, que é o copy and write, deixa bem leve mesmo. Mas eu vejo uma máquina Dev, padrão que o monte é baseada no Dev, é 60 MB. É muito menor que uma de Vagrant padrão, 200, 300 MB, uma mínima. Mas esse 60 MB toda hora, se você dá um Docker Machine, cria todos os negócios, derruba, baixa mais 60. Na maioria dos lugares, aqui na Novatec, tudo bem, a gente usa aí dos caras, na maioria das empresas, ok. Mas tem lugar que esse 60 MB toda hora, né, é um problema. Essa é a ideia. A máquina não fica cacheada na máquina? Então, esse é um problema. Você só tem isso na hora que você builda, na hora que você cria o container. Depois que criou, Mas ele não fica dentro da VM. Essa é Você pode manter a VM. sim, você mantém a VM. Na hora que você dá um boot to Docker stop, ele só derruba a sua VM. Você der o start de novo, parece um projeto e cria um projeto no Docker Machine, não precisa. Você pode usar o mesmo Docker Machine para um novo projeto. no novo projeto. Você só bota containers novos. Você viu que eu subi um Docker Machine chamado Talks. Dentro do Docker Machine que eu chamei Talks, tem a Lightning Talk que eu fiz lá do Vagrant Meetup. E tem os containers de agora, que são diferentes. Eu botei o RabbitMI. E estão em pastas diferentes. Porque eu falei, não vou deletar o repositório do Git, vai que alguém quer baixar, modificar. Eu falei, deixa eu criar um para hoje. Você monta a imagem, você pode usar a mesma imagem para vários projetos. O que muda é o volume que você está montando ali dentro. Então, tipo, você monta o seu projeto aqui, você usa a mesma imagem que você já buildou ela inteira para N projetos. Igual você tem na sua máquina lá, você instalou o PHP 5 e faz todos os seus freela lá. Tem um negócio bem legal também, que dá para você emagrecer o seu container. Eu não lembro se tem dois comandos que são análogos. Tem o load e o load export, não, import export, load e acho que é um load, não lembro. Mas assim, um mantém o histórico, ele gera um tar lá bonitinho, com histórico de todos os containers lá, desde o from, sei lá, BusyBox lá. Então você tem todo o histórico. Se você quiser buildar alguma coisa a mais, você dá um from, você não precisa se preocupar
Porque na hora que você estiver buildando, até aquelas camadas, por exemplo, você está fazendo um build de um servidor Nginx lá da vida. Tá rodando lá o seu Dockerfile, deu pau em alguma coisa lá na hora que tá baixando o arquivo que tem, sei lá, caiu sua internet. Na hora que você mudar a rodar de novo, aquelas camadas ele vai passar, brum, e aí vai bater naquela que parou e vai continuar buildando dali. Se você tivesse tirado esse log no meio do caminho. Então, aí se você. E aí tem a técnica de emagrecer o container. Só que você perde essa vantagem de todas as camadas que você já tinha. Mas aí ele grava só aquela imagem que você tem última e perde todas o history. O ganho é de 10, 20% aí, pelo que eu testei. De 400 MB cai para 300 MB. Você serve o Docker Machine, cara. Docker Machine é você tinha o boot to Docker para resolver o problema do macOS e do Windows. Não, o cara só roda em host Linux. Então o que você faz? Sobe uma VM, fala para ela, então para aqueles containers o host vai ser aquela VM, que para você na sua máquina é um guest. Acompanhando até aí? Então o boot to Docker resolve isso. Então você consegue rodar o Docker na sua máquina Windows e na sua máquina Mac. Eles pegaram esse boot to Docker, viram que dá para fazer miséria e com o paradigma de usar container em produção para economizar recurso, a Amazon lançou o ABS aí, a DigitalOcean também está voando em containers, tem o Mesosphere, você tem uma porrada de serviços que vão trabalhar só com containers. O que eles fizeram? Você sobe para onde você não tem esse paradigma, você sobe, sei lá, um EC2, sobe o boot to Docker para dentro daquele EC2 e você gerencia os seus containers dentro daquele EC2. E aí fica bonito. Se você quiser fazer um swarm, que é um negócio bem legal que eles estão montando de cluster, não sei se vai... Para demonstrar fica difícil, porque você está num contexto de máquina de dev. Mas o legal é você subir um Docker Machine, sei lá, na Amazon, um Docker Machine na DigitalOcean, junta os dois caras num swarm, cria um swarm master lá e, cara, deploy dá um Docker Compose up, ele sobe todas essas aplicações, todo o seu parque em todos os containers, como se fosse uma máquina só. No caso do proxy, esse proxy é só Nginx, a gente pode usar, por exemplo, para, sei lá, Zookeeper, Solar, mas tem que mudar o script nesse caso, né? Para poder fazer justamente ler o socket e remapear um arquivo como se fosse Nginx. O socket, pelo que eu vi, ele só recebeu um evento. Na hora que ele recebe o evento, ele pega o script de dockergen e fala, vê o que mudou. Aí ele vai lá no Docker Inspect, vê tudo que tem lá, fala, tem 2 maquininhas a mais. Só que tem um porém. Tem um porém que chega no... Se você mapear a porta, sei lá, no meu container de web, eu coloquei lá para expor a porta 80. Na hora que eu escalo, na hora que eu subo ele mapeia pro host na porta 4000, sim, uma porta alta. Quem faz o handle é o Nginx com o proxy reversal. Na hora que eu mando escalar, ele gera outras portas, mas ele continua ouvindo na 80. Cada container está ouvindo na sua 80. Se eu mapear lá no meu Docker, no meu arquivo de YAML, lá, dockercompose.yaml, 80, 2.80, ele vai mapear minha porta 80 do container na 80 do host. Aí se você for escalar aquele cara, ele já vai falar para você, você não pode escalar esse cara, dá porta em uso. Aí fechou. Perguntas? Vai para a rodada e precisa... Isso. Galera vem para frente para tirar foto. Isso aí. Valeu, galera.